Merda! Eu virei o volante bruscamente para a direita, fazendo os pneus cantarem em protesto. Uma buzina grave soou alto, quase estourando meus tímpanos, e o interior do carro foi momentaneamente iluminado por faróis brancos e fortes. Por uma fração de segundo, a minha vida passou diante dos meus olhos. Então senti a irregularidade da beira gramada da estrada sacudindo o carro. O caminhão de 18 rodas que havia invadido a minha faixa passou a menos de 30 centímetros. Em disparada, uns 110 quilômetros por hora ou mais. Quando eu recuperei o fôlego, eu abri o vidro do motorista, coloquei a cabeça para fora na chuva e gritei: "Seu filho da puta!" Embora soubesse que o motorista do caminhão de toras não conseguiria me ouvir àquela distância. No instante seguinte, a voz indignada de uma mulher ecoou pelos altos-falantes do meu Chrysler 300 alugado. "Como é que é?" Recuperando a calma e me lembrando que eu estava no meio de uma ligação, eu me sentei novamente no banco. "Não com você, Eren", eu disse em tom de desculpas. "Se você não escutou a confusão aqui do meu lado da linha, eu vou explicar. Eu quase fui esmagado na frente de um caminhão de um imbecil que invadiu a minha faixa." Houve um momento de silêncio nos alto-falantes. Então a minha agente soltou um pequeno resmungo. "Menos mal. É preciso ter paciência com os idiotas na estrada hoje em dia. Que bom que você não se envolveu em um acidente, Al. Eu não gostaria de perder o meu melhor cliente e amigo de uma só vez." Eu respondi sorrindo. "Saber que você se importa me tranquiliza." E depois de alguns momentos para relaxar os músculos, eu voltei a dirigir. Era inverno de 2022 e eu estava a caminho de uma sessão de autógrafos em Seattle. Estava vindo de Gold Beach, Oregon, onde eu morava. Eu era um escritor que tinha acabado de entrar para a lista de best-sellers do New York Times com meu romance de estreia. E, como tal, estava no início da minha turnê de autógrafos que me levaria por todo o país. Obviamente, como muitas pessoas me reconheceriam rapidamente se eu usasse aqui o meu nome verdadeiro, eu o mudei, assim como outros. Erin, a minha agente, sugeriu que eu voasse para Seattle do aeroporto de North Brand. Mas eu tenho um medo enorme de voar desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Então, sabendo que eu ainda não tinha comprado um carro novo para substituir o meu que estava em petição de miséria, ela providenciou um carro alugado para mim. E eu comecei a viagem de quase 7 horas e meia rumo ao norte. Eu não teria tido esse problema com esse idiota se a Interestadual 5 não tivesse ficado congestionada por causa de um acidente. Erin, com a voz repreensiva, respondeu: "Bem, foi você quem quis dirigir, Al. Você tem ideia de onde você está agora?" Olhei para o mapa do GPS pela 100ª vez, e a tela parecia realmente ter algum problema. Ela tinha algum tipo de interferência enquanto a antena no teto do carro tentava se comunicar com algum satélite em órbita. Era uma porcaria. Então falei: "Não, esse sistema de navegação está com defeito. E a Enterprise ainda se diz uma boa locadora de carros." Olhei para cima bem a tempo de ver uma placa com o símbolo de um posto de gasolina passar rapidamente. "Graças, Senhor, por essas pequenas gentilezas", eu pensei. "Erin, tem um posto de gasolina logo ali na frente. Eu estou com pouco combustível, então vou parar lá, pegar uma orientação e te ligo quando estiver a caminho, ok?" Escutei um suspiro no alto-falante e ela respondeu: "Certo, por favor, tente não demorar muito. A editora não vai gostar se você chegar atrasada à sua primeira sessão de autógrafos amanhã." "Eu vou ser o mais rápido possível", disse, tentando a tranquilizar. Então apertei o botão vermelho da desconexão, encerrando a chamada. Soltei um suspiro de alívio.
Erin tinha sido a minha tábua de salvação, e ela era quem havia organizado o meu contrato, incluindo um adiantamento muito bom. Mas depois de um tempo fica cansativo de lidar com ela. Olhei através do para-brisa para a estrada de 2 faixas à minha frente, apreciando a ver apenas o som da chuva batendo forte no para-brisa do carro, dos limpadores de para-brisa funcionando e dos pneus no asfalto molhado. Por mais alguns minutos, tudo o que eu via pela beira da estrada eram árvores intermináveis. Até que eu vi as luzes brilhantes aparecerem à frente, à direita, como se fosse um farol. Era evidente que aquele posto era bem antigo. Dava a impressão de que existia pelo menos desde a década de 1950, ou até antes disso. O logotipo iluminado do posto girava preguiçosamente no alto de um poste. Havia um contorno verde desbotado e o desenho de um brontossauro, e letras vermelhas igualmente desgastadas que formavam a palavra Sinclair. Eram coisas que eu não imaginava ver aqui porque eu achava que essa empresa já havia falido, e acho que ninguém avisou ao dono desse posto. Entrei com o carro no posto, meus pneus passando por cima de um pequeno fio preto que faz a campainha clássica tocar 2 vezes, em algum lugar fora do meu campo de visão. Parando ao lado da bomba verde, eu desliguei o motor e relaxei no confortável banco de couro, escutando o tic-tac do motor esfriando. Fechei os olhos e só consegui escutar o zumbido alto das luzes fluorescentes e a chuva batendo forte na cobertura metálica sobre as bombas. Abri os olhos ao ouvir a chuva diminuir e olhei em volta, observando o relógio analógico no painel, iluminado pelas luzes do teto. Era 7h30. 10 minutos haviam se passado e ninguém ainda havia aparecido. Vamos lá, cara, eu pensei, e rapidamente toquei a buzina. O som estridente quase pareceu quebrar o silêncio como uma bola de beisebol atravessando uma vitrine. E nada. Ninguém apareceu. Droga, eu pensei. Então desabotoei o cinto de segurança e puxei a maçaneta, usando o pé para abrir a porta. Um vento gélido atingiu meu rosto quando pisei no concreto rachado, me fazendo levantar a gola do casaco. Olhei ao redor, ouvindo apenas o som do vento uivando entre as árvores, o canto dos grilos e o que deviam ser os piados de uma coruja em algum lugar da floresta. As portas das garagens estavam abertas e, na luz amarelada e fraca do que deviam ser lâmpadas incandescentes antigas, eu pude ver o que parecia ser um Cadillac dos anos 50. E no elevador havia um Jeep Internal Scout dos anos 70, mas nenhum mecânico à vista. Voltei para o carro e apertei a buzina de novo, dessa vez por mais tempo. Novamente, o som reverberou pelas árvores e pelo posto. Por algum motivo, dessa vez eu estremeci um pouco com o barulho, porque parecia ser quase um sacrilégio perturbar o silêncio por aqui. Balancei a cabeça. De onde infernos estava vindo esse pensamento? Esperei mais um minuto, e ainda não havia sinal de vida. Talvez o posto estivesse de alguma forma fechado. Esse pensamento era preocupante. Eu não tinha visto nenhum sinal de civilização além daquele caminhão de toras há 2h30 atrás. Eu não sabia que distância estava a próxima cidade ou posto de gasolina. E por mais econômica que o Chrysler tivesse sido, eu não queria tentar dirigir mais com apenas 1/4 do tanque. Decidi descobrir por mim mesmo. Bati a porta do motorista com som alto. Contornando a frente do carro, eu caminhei até as portas abertas da oficina, o som dos meus passos ecoando no cimento. Olhei em volta. Notei o óleo derramado no chão, ferramentas, garrafas, mangueiras desorganizadas jogadas sem cerimônia nos fundos. Mas eu não vi ninguém. Ótimo, eu pensei.
olhando para cima e vendo a lua brilhando, começando a aparecer por trás das nuvens. Eu tinha começado a me virar e a caminhar em direção ao que devia ser um escritório ou loja de conveniência quando essa figura irrompeu pela porta, quase me fazendo pular de susto. Ah! Eu exclamei involuntariamente, recebendo uma risada amigável em resposta. Desculpe, senhor. Eu não queria assustá-lo, e muito menos fazê-lo esperar tanto. Recuperei o fôlego, soltei uma risada forçada e olhei para o homem. Ele parecia ter entre 40 e poucos a 50 e poucos anos. Vestia um macacão verde da Sinclair, com o mesmo dinossauro verde estampado na frente. O pet do outro lado indicava que o seu nome era Harold. O restante do cabelo que ele tinha estava penteado para trás, e ele me deu um sorriso com dentes surpreendentemente brancos. Acenei com a mão e ri de alívio. Não se preocupa, cara. É que por um segundo eu achei que esse lugar estivesse fechado. Ou algo assim. Não, senhor. É só o fato de que sou apenas eu, um mero mortal trabalhando no turno da noite. Ele falou isso enxugando a testa em tom de brincadeira. Eu dei uma risadinha irônica e sorri. O homem claramente tinha um bom senso de humor. Imagino que precise de gasolina. Ele perguntou, mudando de assunto para os negócios e apontando para o meu carro. Assenti. Sim, por favor, se puder, abasteça com gasolina comum. Ele assentiu e começou a caminhar em direção ao carro enquanto eu dava a volta, abrindo a porta do motorista e apertando o botão para abrir a tampa do tanque. Harold soltou um assobio baixo ao puxar a bomba do suporte. Que carro bonito, senhor. Ele exclamou, examinando. Parece caro. Eu dei de ombros e disse: é um carro bonito, é um Chrysler 300S, mas infelizmente não é meu. Ele olhou para mim e arqueou uma sobrancelha enquanto encaixava o bico da bomba e puxava a alavanca. É um carro alugado, eu acrescentei rapidamente, percebendo que do jeito que eu falei parecia que eu tinha roubado ou algo assim. Ele pareceu relaxar. Ah, faz sentido. É mais bonito e mais novo do que qualquer coisa que nós costumamos ver por aqui. Apontei com o polegar para a garagem e disse: mas vocês têm gente com bom gosto por aqui. Aquele ali atrás é um Coupé DeVille 55. Eu comentei e ele riu, assentindo com aprovação. Vejo que você entende de carro, senhor. Ele disse isso com um tom impressionado e olhando para o visor da bomba de gasolina. Entendo sim, eu adoro carros, eu respondi. Ele olhou para mim novamente. Então, você é algum tipo de colecionador de carros ou piloto de corrida? Balancei a cabeça negativamente. Não, infelizmente eu sou escritor. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Seus olhos verdes pareciam brilhar sob a luz fluorescente. Escritor? Nossa, eu nunca pensei que teria um escritor um dia aqui no meu posto. Ele exclamou sorrindo. Assenti com a cabeça, sentindo um leve desconforto me invadir. Eu ainda não tinha me acostumado com a reação das pessoas ao saberem da minha profissão. Ele continuou. Que tipo de livros você escreve? Ele perguntou animado. Para ser sincero, eu escrevo livros do gênero de terror. Admiti-o, fazendo sorrir amplamente com essa informação. Terror é o meu gênero literário favorito. Eu adoro tudo, desde os clássicos antigos até o Stephen King. Ele me olhou com curiosidade. Quantos você já escreveu? Eu levantei um dedo. Apenas um publicado. Na verdade, eu estava a caminho de uma sessão de autógrafos agora mesmo. Ele assentiu com aprovação e depois olhou para a bomba de gasolina antes de falar novamente. Então, você já viu alguma coisa realmente assustadora? Eu ergui uma sobrancelha diante dessa pergunta, porque aquilo me pegou completamente de surpresa. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei em resposta. Ele continuou olhando para as bombas de gasolina, mas respondeu.
Muitos escritores de terror que conheço falam sobre como tiveram suas próprias experiências assustadoras. Seja um susto comum ou até mesmo uma experiência sobrenatural. É isso que os ajuda a escrever histórias verdadeiramente aterrorizantes. Então ele olhou para mim novamente. Seu rosto exibia um sorriso que me fez estremecer por dentro. Por um instante, me pareceu um sorriso largo demais. Então, ao piscar, eu percebi que era apenas um sorriso normal, embora um pouco estranho. As luzes do poço deviam ter enganado a minha percepção. Então, eu só estava perguntando se você já teve alguma experiência realmente assustadora que o inspirou a escrever terror. Por um momento, houve um silêncio entre nós, enquanto eu ponderava sobre essa pergunta. Esse silêncio foi quebrado apenas pelo grito de uma coruja, em algum lugar na escuridão crescente. Então, dei de ombros. Sinceramente, eu odeio te desapontar, mas não, eu admiti. Ele me lançou um olhar ligeiramente surpreso. Mesmo? Assenti que sim, decidindo ser honesto com ele. Mesmo, para ser completamente sincero com você, Harold, por mais que eu ame o terror, tanto escrever quanto ler e assistir, medo eu parei de ter há muito tempo. A expressão de surpresa pareceu aumentar no seu rosto. Mesmo? Ele repetiu, olhando novamente para a bomba. Que pena. É mesmo. Eu adorava me assustar com um bom filme ou um livro de terror. Mas, conforme eu fui ficando mais velho, esse medo simplesmente desapareceu. Agora eu escrevo sobre o que eu sei que assusta os outros, como eu fiz com o meu primeiro livro. Mas, honestamente, quando eu escrevo, eu não sinto esse medo em mim. Nesse momento, eu estava pensando no quanto eu odiava admitir isso. Mesmo quando dei a minha primeira entrevista online para uma revista sobre o meu romance, eu menti, dizendo que o meu próprio trabalho me assustava. Mas, de certa forma, foi bom finalmente admitir a verdade para alguém. Mesmo que fosse um estranho que eu provavelmente nunca mais veria na minha vida. Levantei o olhar e o vi me encarando intensamente. E, para ser sincero, ele estava assustador. Seus olhos verdes quase brilhavam sob as luzes, e o seu sorriso havia desaparecido completamente. Dei um passo para trás com a mudança repentina em seu comportamento. Mas, tão rapidamente quanto o sorriso sumiu, ele reapareceu, com o agradável sorriso do início. Bem, tenho certeza que, se você procurar bem, você encontrará essa sensação novamente. Ele disse isso com a voz carregada do que parecia ser uma genuína empatia. Assenti e, olhando para a floresta, eu disse: espero. Eu admiti isso sinceramente. Então ouvi o som da bomba finalmente sendo desligado. E pronto. Harold falou alegremente, tirando o bico da mangueira do carro e o colocando de volta no suporte. Ele olhou para o visor. São $23,17. Eu me espantei um pouco. Menos de $24 por 3/4 do tanque? Eu não via gasolina tão barata desde pelo menos até a minha adolescência. Mas, ao mesmo tempo, eu não ia recusar uma oportunidade dessas. Eu meti a mão no bolso de trás e tirei a carteira, e de lá o cartão de crédito. Por acaso vocês aceitam cartão de crédito? Perguntei, meio receoso de que ele dissesse não. Mas ele tirou o cartão da minha mão e, alegremente... Claro que sim, senhor. Ele olhou para o nome no meu cartão. Senhor Damascus. A maquininha de cartão, no entanto, fica lá dentro do prédio principal. Ele gesticulou na direção da porta por onde tinha saído. O senhor se importaria se eu levasse o cartão lá para passear? Balancei a cabeça negativamente. Não, claro que não, eu falei. E ele se virou e caminhou de volta para o prédio. Já volto com o seu recibo rapidinho. Eu dei uma pequena risada ao escutar uma expressão que eu não ouvia há anos, quando notei algo.
Eu não tinha visto as costas do homem desde que ele apareceu, e essa era a primeira vez. A parte de trás do macacão dele tinha o mesmo desenho verde da frente, e havia um pano vermelho sujo de óleo no bolso de trás. Mas meus olhos foram atraídos por uma coisa, o que parecia ser um grande rasgo, logo abaixo do grande pet com o logotipo nas costas, quase como se ele tivesse sido cortado. E eu consegui ver uma camisa branca, igualmente manchada por baixo. Ei, eu o chamei. Ele parou e se virou para mim, ainda sorrindo. Sim? Ele perguntou. Apontei para as minhas costas. Seu macacão, ele tem um rasgo enorme nas costas. Eu só queria te avisar caso você não soubesse. Por um instante, a mesma expressão engraçada passou pelo seu rosto. Então ele acenou com a mão, como se dispensasse o assunto. Ah, eu sei. Eu ainda não tive tempo de consertar. Então ele abriu a porta, fazendo tilintar um sino pendurado na maçaneta interna e entrou. Fiquei sozinho novamente e, sem querer parecer mal educado esperando dentro do carro, eu fui até a frente e me encostei no capô, olhando para a noite. Meus olhos vagavam distraidamente pela escuridão enquanto eu esperava Harold voltar. Foi então que os meus olhos finalmente se voltaram para a grande placa à minha frente. Era a placa que anunciava o preço da gasolina por galão. E como eu tinha entrado no posto pelo outro lado e sem mencionar o fato de estar muito entretido conversando, eu nem tinha reparado nela antes. Era fácil de notar que estava um pouco deteriorada, já que a luz que a iluminava e que permitia ver os preços à noite piscava, parecendo que ia se apagar a qualquer momento. Dava até para ouvir o barulho alto da luz piscando no silêncio. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Não. O que me chamou a atenção foram os preços exibidos naquela placa piscante. Não é possível, sussurrei para mim mesmo. Continuei olhando para os 2 primeiros números sem acreditar. 88 centavos por galão de gasolina comum? Não importava o quão no meio do nada aquele posto estivesse. Não havia como cobrar tão pouco pela gasolina. Sem falar que mostrava os preços tanto da gasolina sem chumbo quanto da gasolina com chumbo, algo que havia sido proibido pelo menos até meados da década de 90. Eu tentava processar aquilo quando outra coisa finalmente me ocorreu. Toda a floresta ao redor do posto havia mergulhado em silêncio. Eu não estou falando de um silêncio qualquer. Os grilos, corujas, o farfalhar do que eu imaginava serem cervos ou alces entre as árvores, tudo havia desaparecido. Até o vento parecia ter parado. Era uma quietude quase sobrenatural, como se toda a floresta tivesse suspendido a respiração. Era, no mínimo, perturbador e sombrio, e me causou um arrepio na espinha. O único som que eu conseguia ouvir era o zumbido das luzes do posto, que me pareciam agora um rosnado de alguma criatura. Eu senti que todos os músculos do meu corpo estavam tensos, embora eu não entendesse o porquê. Claro, o silêncio é sombrio, mas não é nada do qual se possa ter medo de verdade. Foi o que eu pensei. Mas, por mais que eu repetisse esse pensamento para mim mesmo, não conseguia evitar a sensação crescente de nervosismo naquele silêncio. Ok, que se dane, eu disse finalmente. Nesse momento, até o som da minha própria voz ecoando parecia um pouco estranha para mim. Fui em direção à porta por onde Harold tinha entrado. E enquanto caminhava, olhei para o meu relógio de pulso e vi que mais 15 minutos haviam se passado desde que ele tinha ido embora. Onde o inferno ele estava? Eu soltei um suspiro, tanto de frustração quanto para tentar aliviar a estranha sensação que se formava no meu estômago. Quando finalmente cheguei à porta e estendi a mão, segurando a maçaneta.
A maçaneta estava gelada, de um jeito quase elétrico, e eu a girei rapidamente, abrindo a porta e fazendo a campainha tilintar, um som alto demais para todo aquele silêncio. Entrei e deixei a porta fechar atrás de mim, a campainha tilintando novamente, dessa vez com seu som abafado no interior do prédio. Eu olhei em volta. Além de uma velha máquina de Coca-Cola em um canto da sala, não havia comida e nem bebida. Ao invés disso, havia 2 ou 3 prateleiras que ocupavam a maior parte do espaço. Estavam cheias do que pareciam ser latas antigas de óleo de motor e outras peças automotivas diversas. Todas as latas tinham o logotipo do dinossauro. Respirei fundo e tossi um pouco. O ar estava um tanto mofado, como se não tivesse sido arejado há muito tempo. Olhando para a frente, eu vi o balcão onde o Harold provavelmente ficava. Uma caixa registradora antiga estava em cima dele, e atrás dela havia uma porta aberta com a placa "Somente para funcionários". Mais adiante, um longo corredor de azulejo se estendia por um tempo, antes de desaparecer em uma curva. Encarei o caixa. Eu não vi um desses desde a minha infância nos anos 90. Uma certa onda de nostalgia invadiu o ambiente, apertando meu coração. Mas, logo em seguida, essa sensação foi dissipada por um desconforto que me envolvia como se fosse uma nuvem de poeira. Tudo aquilo, todo aquele lugar, parecia errado. Não sabia explicar o porquê, mas sentia como se insetos estivessem rastejando sobre a minha pele. Após um momento de hesitação, eu abri a boca. "Ei, Harold!" Eu chamei com minha voz parecendo abafada, assim como o toque da campainha. Eu esperei. Nenhuma resposta. "Ei, Harold! Você está aí atrás?" Eu chamei novamente. E nada. Me sentindo cada vez mais apreensivo enquanto as luzes fluorescentes pareciam zumbir alto demais. Estiquei o pescoço para olhar o corredor. Bem na esquina eu vi a placa azul brilhante indicando o banheiro. Tomei a minha decisão e chamei de novo. "Harold! Olha, se você puder me ouvir, eu estou indo até o balcão para usar o banheiro, ok? Não consigo segurar até chegar na próxima cidade." Isso era mentira. Eu não tinha comido nem bebido nada nas últimas 2 horas que justificasse essa necessidade. Mas, por precaução, caso ele aparecesse no corredor, eu não queria me meter em encrencas. Por mais estranho que eu me sentisse com isso, mesmo assim eu não queria irritar o homem. Respirando fundo, pulei o balcão e entrei no corredor. Diferentemente da sala principal, esse era iluminado por 3 ou 4 lâmpadas incandescentes penduradas no teto. Isso dava ao corredor um aspecto um pouco mais escuro do que a sala atrás de mim. E hesitei por um instante antes de começar a caminhar, tomando cuidado para que os meus passos não ecoassem muito. O corredor parecia não ter fim, mas finalmente cheguei à curva. Querendo manter as aparências, eu girei a maçaneta do banheiro e abri a porta. Depois de olhar em volta por um instante, eu fechei a porta rapidamente, reprimindo uma tosse e um engasgo. O local estava com uma aparência nojenta, como se não tivesse sido limpa há anos, talvez décadas. Me virando, notei uma luz mais forte no final do próximo trecho do corredor. Hesitei por um momento e depois comecei a caminhar na direção dela. Tudo que eu queria era sair dali naquele momento. Passei por outra porta aberta e, olhando através dela, eu vi as 2 vagas da garagem à vista lá de fora. A lufada de ar frio e fresco me aliviou um pouco e continuei andando. Ao chegar à porta, eu olhei em volta e vi que era um escritório. Havia 2 mesas lá dentro, cada uma com uma placa de identificação na borda.
Avistei o nome de Harold na mesa mais distante. Também vi o meu cartão de crédito no meio da mesa. O azul brilhante se destacava entre a madeira escura e os papéis brancos. Soltando um suspiro de alívio, eu fui até ele rapidamente e o peguei. Decidi que deixaria apenas uma nota de 20 e uma de 10 na mesa e sairia dali o mais rápido possível. Eu não sabia para onde o homem tinha ido, e cada fibra do meu ser me dizia para ir embora. Ao pegar a minha carteira, meus olhos se depararam com uma placa na parede de trás da mesa, com uma moldura dourada brilhando na penumbra. Fiquei olhando para ela. A fotografia era claramente do Harold, com uma aparência quase idêntica à que eu vi dele, só que mais limpa. Abaixo havia uma declaração gravada no falso dourado. Funcionário do mês, Harold Jakowski. Não pude deixar de sorrir ao pensar em quanto ele devia ter se esforçado para conseguir aquilo. Menos de um segundo depois, porém, o sorriso sumiu do meu rosto ao ler a inscrição abaixo. Agosto de 1976. Balancei a cabeça, esperando que eu apenas estivesse lendo as coisas erradas por causa da penumbra. Esperando que os números mudassem para 2006 ou, quem sabe, até mesmo 1996. Mas não, continuava a mesma coisa. Que merda é essa? Eu exclamei, sentindo outro arrepio percorrendo a minha espinha. Não havia a menor possibilidade de que, se ele aparentava ter 40 ou 50 anos em meados da década de 70, ainda estivesse com a mesma aparência 46 anos depois. Ele estaria, pelo menos, na casa dos 80 ou 90 agora, e certamente não estaria mais trabalhando ali. Que inferno estava acontecendo? Eu sussurrei novamente, sentindo como se tentáculos de medo estivessem saindo da escuridão e se enroscando em mim. Eu me virei para sair correndo da sala e do posto, mas paralisei ao ver o Harold. Ele estava sentado em uma cadeira giratória preta antiga, de costas para mim na sala ao lado. Eu não conseguia identificar o cômodo, pois era iluminado apenas por uma lâmpada muito fraca, diretamente acima dele. Mas o ambiente me transmitia uma sensação realmente assustadora. Pela primeira vez em anos, eu começava a sentir realmente medo. Antes que eu pudesse me mover ou dizer qualquer coisa, ele falou: Bem, Sr. Damascus. Olha, me desculpe por ter entrado sem avisar. É que... Bem, Sr. Damascus, como o senhor se sente? Meus ombros caíram quando uma onda de confusão me envolveu. Como? Eu consegui dizer. Como o senhor se sente? O senhor se sente com medo? O senhor sente pavor? Ele soltou essa risadinha baixa, uma que parecia diferente da risada alegre que eu ouvi lá fora. Eu não sabia como reagir, e finalmente ele falou de novo. Está tudo bem, você não precisa me contar. Eu sei, eu consigo sentir. Ele soltou essa outra risadinha e eu senti vários arrepios percorrendo a minha espinha. E, sinceramente, Sr. Damascus, eu estou feliz com isso. Ele falou se levantando, mas ainda de costas para mim. Porque todos vocês têm um gosto muito melhor quando estão com medo. Dessa vez eu consegui dizer algo. Que porra! Não foi a resposta mais eloquente, mas aparentemente o Harold achou engraçado, pois ele soltou outra risada baixa e sombria. Ele finalmente se virou para mim, e eu dei um pulo para trás, batendo com as pernas na mesa dele e fazendo com que a sua placa de identificação caísse no chão. O homem ainda sorria para mim, um sorriso agora bem mais largo, com uma malícia que quase me fazia mijar nas calças. E ele não parecia vivo. Seus olhos verdes, antes brilhantes, agora pareciam vidrados e sem vida.
Para ser franco, ele se parecia mais com um boneco de ventríloco, uma marionete, do que qualquer outra coisa. Ele pareceu se inclinar em minha direção e finalmente ele falou: Mas eu vou tornar isso esportivo. Você tem 20 segundos para correr. Engolindo em seco, eu olhei em volta e vi uma barra de ferro em cima da mesa dele. Peguei-a imediatamente, pronto para acertar o homem na cabeça se ele fizesse algum movimento na minha direção. Foi então que ele simplesmente caiu de cara no chão. Caiu até a metade do corpo se curvando e não se mexeu. Olhei para ele e engasguei ao perceber o que eu estava vendo. O homem parecia uma bola de praia murcha, como se todos os seus órgãos e sangue tivessem sido sugados. Vi o rasgo nas costas do macacão novamente, dessa vez muito mais visível. Atrás dele, a sua camisa branca, suja, também estava rasgada, revelando, que droga, um buraco nas costas. Eu conseguia ver a parte branca da sua coluna claramente visível sob a luz amarela. Enquanto encarava, eu ouvi uma voz. Esta, porém, não era do Harold. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, muito mais grave do que qualquer voz humana que eu já tivesse ouvido. Só ela quase me fez urinar nas calças, porque tinha um tom verdadeiramente maligno e sádico. 20, 19, 18, 17. Olhei para cima, para o quarto escuro de onde o Harold havia caído no chão, e finalmente, pela primeira vez em anos, eu gritei. Pairando na escuridão, além do alcance da fraca luz, estavam 2 enormes olhos verdes brilhantes. Eram maiores do que os olhos humanos jamais poderiam ser, e tinham um formato também desumano, parecendo 2 luas crescentes. Neles residiam a alegria mais maligna e sádica que eu já vira na minha vida. Ao meu grito, a voz parou a contagem regressiva e deu uma gargalhada. Uma gargalhada estrondosa, como unhas arranhando um quadro negro. E então ele começou a contagem regressiva novamente. A excitação maliciosa nela era palpável. 16, 15, 14. Não esperei mais. Eu não queria ver a quem pertenciam aqueles olhos. Me virei e saí correndo do escritório pelo corredor. Meus passos e a respiração ofegante ecoavam como tiros. O corredor parecia não ter fim. E eu não conseguia entender porque eu estava demorando tanto para chegar à curva. Finalmente, porém, eu cheguei lá e congelei. Eu estava de volta à entrada do escritório. Atrás de mim eu ouvi a voz chegar a 10 e comecei a correr novamente pelo corredor. Parecia que demoraria ainda mais para chegar à curva, e dessa vez estendi a mão para agarrar a borda da quina, apenas para agarrar a borda da madeira da porta do escritório. Meus olhos se arregalaram e eu comecei a sentir lágrimas começarem a cair enquanto eu corria novamente. A voz continuou a contar enquanto eu disparava pelo corredor cada vez mais longo. 7, 6, 5. Soltei um soluço abafado enquanto agarrava a quina de azulejos, me impulsionando da borda do corredor para agarrá-la. Em vez disso, eu bati com tudo na parede, ao lado da porta do escritório. Caí no chão, tentando me levantar quando ouvi a voz terminar a contagem. 3, 2, 1. Pronto ou não, senhor Damascus? Aqui vou eu. Assim que ele terminou de proferir a última palavra, a voz ficou ainda mais grave, como se eu estivesse ouvindo a voz do próprio diabo falando comigo. Percebi que se olhasse para trás agora, eu o veria, parado no meio do escritório sobre o seu fantoche humano. Me recusei a olhar para trás. Eu sabia que era isso que ele queria. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto, se misturando com o sangue da minha cabeça, onde eu havia batido com força na parede.
Todas as mortes de filmes e livros de terror passaram pela minha mente. E eu sabia que nenhuma delas era nem de longe tão horrível quanto a que aquela coisa havia planejado para mim. Foi então que um pensamento, apenas um pequeno vislumbre de esperança, passou pela minha mente. Algo que eu já tinha visto enquanto caminhava pelo corredor até o escritório. Sentia a adrenalina percorrendo meu corpo. Eu podia morrer tentando fazer isso, mas eu tinha que tentar. Ouvi o chão atrás de mim tremer e senti um hálito quente e fétido roçando na minha nuca. Por um microsegundo eu fiquei paralisado de medo. E então soltei um grito estrangulado, explodindo em movimento. Ouvi um urro de frustração atrás de mim, seguido por uma risada. Sabia que assim que eu chegasse ao fim do corredor, ele usaria todo o seu poder para me trazer de volta. A coisa tinha poder sobre aquele corredor, mas ele não percebeu que havia deixado uma brecha. Com esse pensamento ainda ecoando na minha mente, eu corri, incapaz de conter os gritos enquanto disparava pelo corredor. Parecia ainda mais longo do que antes, mas quando cheguei à metade eu vi o que esperava encontrar. A porta da garagem estava aberta, quase escondida atrás de uma prateleira de óleo. Soltei outro grito, dessa vez de determinação. Atrás de mim eu ouvi a criatura parar de rir, e agora ela soltava um urro de fúria, percebendo o que eu pretendia fazer. Senti algo começar a correr no corredor atrás de mim, como se quisesse me agarrar, e a sensação de algo afiado cortando as minhas costas. E então eu pulei em direção à porta e a atravessei. Aterrissei numa poça de óleo ainda viscosa debaixo do Cadillac. E o que eu vi agora estava enferrujado, com décadas de abandono. Sem perder um segundo, eu pulei de pé e corri para as portas abertas da garagem. Atrás de mim eu ouvi um rugido mais alto, mas não olhei para trás. Saí correndo de dentro da garagem para a noite, ainda carregada com os sons da floresta. Disparei em direção ao meu carro, quase voando sobre o capô, e abri a porta do motorista com um estrondo. Me joguei no banco e apertei o botão de partida. Por um momento, apavorado com a possibilidade de um típico clichê de filme de terror, com o carro não ligando. Mas, para minha surpresa e gratidão, ligou. Com o rugido do V6 ecoando e enquanto agarrava a alavanca para engatar a marcha, eu arrisquei olhar para a entrada da garagem e não consegui evitar de gritar novamente. O posto de gasolina inteiro ficou às escuras. O interior, as luzes do teto, tudo. Eu conseguia ver o contorno do prédio, mas só isso. E os olhos. Os olhos me encaravam de dentro da garagem com fúria e ódio absolutos. Ainda gritando e olhando para eles, eu pisei fundo no acelerador. Os pneus cantaram e o carro disparou como um foguete, saindo debaixo da marquise e invadindo a estrada. Me recusei a olhar pelo retrovisor. Eu sabia que veria aqueles olhos uma última vez nele, e não queria. Mantive os olhos fixos na estrada à minha frente até onde os faróis alcançavam. Meus nós dos dedos já estavam brancos de tanto eu agarrar o volante e acelerar para longe do inferno atrás de mim. Eu praticamente não tirei o pé do acelerador. Fazia as curvas em alta velocidade. Só quando as luzes da próxima cidade, da qual eu não lembro o nome, finalmente apareceram no horizonte, eu senti que as lágrimas começaram a rolar, e dessa vez de felicidade e alívio. Dirigi direto para a delegacia. Eu sabia que nunca conseguiria contar a eles o que realmente tinha acontecido, porque eles pensariam que eu estava completamente louco ou sob o efeito de alguma droga. Mas eu poderia dizer que tinha sido atacado por um lunático desvairado em um posto de gasolina antigo. E foi exatamente o que eu fiz. Entrei correndo e implorando para falar com alguém.
Os policiais na recepção me acalmaram e colheram o meu depoimento, levando tudo muito a sério quando mostrei as minhas costas, que, como se constatou, tinha 3 cortes profundos. Mas quando eu lhes contei onde tinha acontecido tudo, os olhares confusos surgiram em suas faces. Enquanto um paramédico entrava correndo para examinar os meus ferimentos, um dos policiais saiu pelos fundos e voltou com o sargento de plantão, um senhor de uns 60 anos. Por favor, me conte de novo o que aconteceu com você. Ele perguntou gentilmente. Eu contei e, quando terminei, ele balançou a cabeça. Filho, não é possível que tenha acontecido no posto de gasolina Sinclair, a uns 10 ou 12 quilômetros daqui. Ele falou isso de uma forma empática. E eu gaguejei. Por que não? Eu perguntei, lutando para encontrar as palavras certas. Porque ele fechou em 1979, depois que um incêndio enorme o destruiu, matando todos que estavam lá dentro. Já se passaram quase 6 meses desde aquele incidente. Nunca compareci à sessão de autógrafos do meu livro, o que me rendeu um telefonema furioso da Erin. Mas a fúria dela desapareceu quando soube que eu havia sido atacado. Contei a ela que tinha sido alguém que eu havia parado no acostamento para tentar ajudar. Eu não queria repetir a mesma conversa que tive com a polícia. Eles disseram que tentariam encontrar quem me atacou, mas sei que nunca o farão. Não depois de me mostrarem um recorte de jornal, amarelado pelo tempo, com os escombros queimados do posto de gasolina onde eu estava, junto com uma fotografia muito familiar de um homem sorrindo ao lado do posto, antes do incêndio ocorrer. Continuo sendo um escritor de terror. O horror que eu vi naquela noite não me impediu de escrever. Meu segundo romance será lançado esse ano, mas agora, sempre que eu me sento ao computador e começo a escrever uma cena verdadeiramente assustadora, sinto arrepios de medo da minha própria criação percorrendo a minha espinha, porque eu sei que os verdadeiros horrores existem nesse mundo e espero nunca mais me deparar com um deles. Eu estou publicando isso aqui não apenas para finalmente poder contar a verdade sobre o que eu vivi, mas também como um aviso para quem quiser escutar. Se você estiver no noroeste do Pacífico, em uma estrada deserta de mão dupla no meio do nada, e por acaso se deparar com um posto de gasolina antigo, iluminado por um logotipo desbotado de um brontossauro verde girando na noite, simplesmente acelere fundo e continue dirigindo, porque pode ser que você não tenha a mesma sorte que eu tive.